Eu sou o Jonas Flores, da 302 ADM, e eu escolhi fazer sobre o livro da Viuvinha. A história se passa no Rio de Janeiro e conta sobre o Jorge, que é um rapaz que perdeu o pai, jovem ainda, e herdou uma herança, né, de um bom valor em dinheiro. Só que ele não soube administrar, ele saía gastando em festas, em farra, e chegou ao ponto que ele, né, gastou quase tudo e ele viu que tinha feito muita coisa errada. Daí nisso, um dia, escutando o som do sino tocar, ele resolve ir na igreja. Lá na igreja, ele conheceu a Carolina, uma guria que, né, ali da região, que estava na missa com a mãe. Depois nisso, eles foram se conhecendo, né, foram se vendo e tudo mais, e começaram a namorar. Depois disso, de alguns meses de namoro, ele decidiu pedir a mão dela em casamento para a mãe dela. E daí nisso, né, marcaram e tudo mais, o casamento. Só que aconteceu que o quê? Uma noite anterior ao casamento, o senhor Almeida, que é o homem e amigo do pai dele, que ajudou a cuidar, né, e auxiliar durante a vida, né, de conselhos e tudo mais, falou pra ele, né, que ele tava zerado, ele tava falido. E isso na época era meio importante, né? Quando tu fosse casar assim, ainda mais que tinha essa coisa em cima das mulheres, que tinham que ser imaculadas, virgens e tudo mais. Não podia haver depois alguma separação, né? Seria muito ruim. Então ele, por isso e por outros motivos, ele decidiu que ia se suicidar. Daí, no dia do casamento, eles foram, se casaram, deu tudo certo e tudo mais. Depois, na noite, quando eles estavam só os dois em casa, ah, ela tava já de uma camisola já esperando ele, né, na cama, e ele esperou ela dormir. Ele esperou ela ir dormir pra largar e deixar a carta que ele tinha feito pelo, né, suicídio. Pra daí ele fugiu, foi. Quando ele tava quase chegando no local do suicídio, ele ouviu um barulho. E era um cara que tinha se suicidado com um tiro na cara. E o rosto tinha ficado todo desconfigurado, né? Nisso, um pouco antes dele fazer, né, dele cometer o ato, tinha um cara que estava seguindo ele, só que ele não tinha visto. Quando ele chegou lá e, né, encostou nele assim, era o senhor Almeida. E lá ele falou que ele não era pra fazer isso e que ele tinha uma solução para ele, né? A solução era ele ir para os Estados Unidos, ter uma vida nova, tentar né, consertar e corrigir os erros dele. E ele concorda, né? Vai pros Estados Unidos e ele deixa a carta que ele ia deixar com ele no corpo do outro homem, para parecer que era ele. Nisso a Carolina ficou muito abalada e após aquilo ela começou a usar só o preto, né? Roupas pretas como forma de luto. Depois disso, daí se passaram 5 anos e o voltou e, né, no caso, chegou no Rio de Janeiro um cara chamado Carlos, que na verdade era o Jorge. E ele um dia foi lá jantar num restaurante e encontrou o senhor Almeida. Daí o senhor Almeida fez como se fosse, né, o Carlos e tudo mais, e chamou pra ir pra um outro restaurante pra conversar. Nisso, daí eles foram conversar, falou tudo, né? E se resolveram em questão de que o senhor Almeida, enquanto pai vivo, ele tinha comprado metade das ações da empresa. Então ele vendeu pra ele até, ele pagou um valor maior, né, do que valia. E, né, pra que ele ficasse tranquilo em questão de dinheiro e tudo mais. Desde que ele chegou, ele começou a cortejar a Carolina com cartas em branco e rosas, para dizer, né, e manter um contato com ela, sem ela saber que era ele. Até que chegou o momento que eles marcaram pelas cartas, né, de se encontrar no Jardim da Carolina à meia-noite. Nisso eles conversaram, né, sem um ver o outro direito, até que chegou o momento, né, porque ele queria ter certeza se ela ainda amava ele.
E nisso ele teve a confirmação, né? E se revelou e contou tudo que ele tinha feito, como eles tinham feito e acontecido, né? Depois disso, daí eles tiveram a noite deles e no outro dia em seguinte eles foram contar pra família, pra mãe, né? Tudo em diante. E era isso. E é isso. Espero que tenham gostado da minha resenha, do meu resumo. E é isso.